Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Renan e esse é um vídeo que eu queria muito fazer, inclusive foi uma das ideias iniciais desse canal. E para quem não viu os vídeos anteriores, para quem não me conhece, o meu canal vai ser sobre dicas para arquitetos, tanto de livros como computador, hardware, questões técnicas mesmo de projetos, softwares e etc, o que vier. E meu canal vai ser assim mesmo, no meu quarto. Não vai ter muita luz, não vai ter câmera 4K, não vai ter essas coisas. O microfone na minha cara, o microfone fica bem aqui, ó. Fazer ele ficar longe. É... E esse vídeo se chama Sete livros essenciais para quem está estudando arquitetura. Que no caso, quando eu estava estudando, eu não dava muita bola para livros, que era uma leseira mesmo. E depois que eu comecei a ler, eu percebi que eu tinha perdido tempo e não ter lido eles antes. E meio que afetou na minha faculdade. Eu deveria ter sabido as coisas que eu aprendi depois que eu li eles, e alguns eu li até depois da faculdade. Mas eu acho que é muito importante ter estudado eles na faculdade, não depois. Porque isso daí meio que deu um atraso assim intelectual pra mim. Então vamos começar o vídeo. Eu separei uns livros meus, né, que eu tenho. Eu tenho um livro que eu tinha, não sei onde foi parar, fui atrás aqui na minha biblioteca. Não achei, provavelmente eu perdi, ou eu dei pra alguém, não lembro. Mas a maioria tá aqui, eu consigo mostrar algumas páginas pra vocês. E isso daqui não é um ranking, tá? Não é tipo, o primeiro é melhor, esse daqui é o pior, não. É sete livros e eu só joguei aqui e eu vou mostrar pra vocês. Então, o primeiro é o Neuffer. Eu acho que todo mundo que estuda arquitetura já ouviu falar dele, o professor já pediu pra vocês comprarem e tirar xerox na biblioteca. Ele é a biblioteca do arquiteto. Ele tem praticamente tudo que vocês precisam sobre medidas, o básico de organização e tal. Mas o meu é bem velho, ó, já tá todo meio que podre. E eu usei ele e ainda uso bastante, inclusive. E eu me formei em 2017, então já faz uns bons anos. E ele é mais velho do que quando eu comprei, né? Então já tem uns 15 anos, sei lá. Inclusive a capa dele já foi embora, eu uso a capa que tem atrás de um papel que ele tinha. E ele é dessa forma aqui, ó. Ele é bem gráfico. Ele fala de cobertura, de fundação, de organização, como é que se organiza uma cozinha, como é que se organiza uma sala. Fala sobre alturas, como fazer um armário, como fazer banheiro, como fazer rodoviária, como fazer o caminhão da volta, como fazer teatro. Tem praticamente de tudo. E ele é um livro bem completo. Eu acho importante todo arquiteto ter ele. Mesmo que isso não seja o ranking, se fosse o ranking, ele seria o primeiro. É muito importante você ter esse livro. Tem um aqui que ele não vai entrar no site, tá? Mas é só um adendo, assim, tipo, existe esse livro aqui também, Manual do Arquiteto, que ele é parecido com o Norton, mas eu acho ele um pouco menos gráfico, assim, e isso já é uma crítica ao livro. Eu acho essas páginas meio vagabundo, parece que eu vou arranjar a qualquer momento. Mas é um livro parecido com ele, tá? Ele tem quase o mesmo assunto. O segundo livro, que eu acho muito importante, é o Dicionário Visual da Arquitetura. Ele é um livro que é para melhorar o nosso vocabulário como arquitetos. Ele fala praticamente todos os elementos da arquitetura, o nome deles, a explicação do que ele é, né? Então ele vai do início ao fim de praticamente todos os assuntos que tem relação com a arquitetura, bem detalhado, bem explicado. É do Francis Xing, que inclusive para mim é o arquiteto mais importante para quem está estudando arquitetura na faculdade, para aprender arquitetura de verdade. Todos os livros dele eu acredito que são importantes, eu tenho quase todos. Me faltam alguns, mas que o que eu não tenho para mim já não faz mais sentido porque eu já aprendi, que é questão de forma, conceito, essas coisas. Mas se vocês quiserem comprar também, eu vou deixar os links na descrição, inclusive eu esqueci de dizer. Vou deixar os links aqui na descrição da Amazon, que vocês ajudam aqui o meu canal a crescer e quem sabe eu ter um estúdio, né? Um dia, sei lá. Mas eu vou deixar tudo aqui embaixo nos links. Aí vocês podem olhar, podem comprar. Mas assim, são livros muito importantes. O Xing
para mim, é um dos melhores para vocês comprarem, tá? Para melhorar o repertório de vocês e o conhecimento de vocês de arquitetura. O próximo livro é do Leonardo Benevolo ou Benévolo, não sei, tá? Quem sabe, falem nos comentários. É Benévolo, é Benevolo. Esse é um livro, literalmente, que é o título. Ele não vai falar do início da arquitetura, ele vai falar do início da arquitetura moderna que vem com a industrialização. E aí ele vai falar de tudo, né? É um livro de história como se fosse do ensino médio mesmo. Vai falar sobre acontecimentos, fatos históricos. E vai falar também dos arquitetos mais importantes da época, como Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe. Vai falar sobre Bauhaus, vai falar sobre Gropius. E é importante vocês aprenderem sobre isso, porque como diz um grande professor meu, os melhores arquitetos são aqueles que sabem história da arquitetura. Seguindo, esse livro aqui é muito legal, comprei ele depois de eu me formar, mas era bom eu ter comprado quando eu estava estudando. Ele vai explicar sobre 20 edifícios que todo arquiteto deve compreender, literalmente, o título. E ele vai bem a fundo, eu tenho até onde eu estava lendo, ele vai bem a fundo, ele explica as plantas, os cortes, como o arquiteto chegou no projeto, né, no final, como ele chegou na resolução dos problemas do cliente. Alguns não queriam resolver o problema do cliente, alguns realmente foram mais por questão de querer demonstrar que pode ser possível com a tecnologia que tinha na época. E é um livro bem legal mesmo. Eu devorei esse livro, muito interessante. E eu acho importante para vocês entenderem como funcionou o projeto do início ao fim, assim, como o arquiteto começou a compreender, como começou a desenhar, fez os primeiros croquis, até chegar no projeto final e por que se tornou um projeto importante para a gente compreender. O próximo é o outro do Francis Ching, Técnicas de Construção Ilustradas. Isso aqui é para você aprender como que se constrói, do início ao fim, fundação, telhado, piso, parede, marcenaria, parte de estrutura metálica, concreto. Tem tudo aqui. Esse livro aqui para mim é essencial, porque o arquiteto não vive só da imaginação, do desenho, né? Ele tem que saber como é que faz. Não adianta fazer um manual se não sabe como que monta o produto. E esse livro aqui é muito importante. Eu acredito que ele é um dos mais essenciais para quem está estudando. E para quem é arquiteto também. Tenham esse livro, por favor. E por último, dos sites, essa daqui é importante para a questão do urbanismo. Quem se forma em arquitetura, né, pelo menos aqui em Manaus, é arquitetura e urbanismo. Nós somos arquitetos e urbanistas. Então, o urbanismo é muito importante de ter a compreensão, né? E esse livro é muito bom, que ele fala sobre a complexidade das cidades, questões de segurança, questões de organização, como que isso afeta a sociedade. É uma leitura muito boa, uma leitura leve, não é uma leitura pesada, não é difícil de ler. Tem livros que são complicados de ler. E eu esqueci de falar do que era o segundo, mas não é o sétimo. Tá, pô, fui enrolei tudo. Mas tá, tem o sétimo, que deveria ser esse, mas o segundo era Saber Ver Arquitetura, que é um livro que eu tinha e eu não tenho mais. E esse livro, ele é sobre como entender a arquitetura como uma arte. Questão, por exemplo, existe a pintura que tu consegue enxergar aqui na minha aqui atrás, ó. Você só enxerga ela de frente, tu contém um sentimento por ver ela, né? E é isso, esse é o sentimento da questão da pintura. Existe também a escultura, né? No caso, vamos fingir que esse microfone é uma escultura. Eu consigo entender a complexidade, sentir o que ele quer dizer, né? Porque eu consigo observar ele, o 3D, eu consigo olhar por trás, pela frente, os detalhes. Então isso daqui é um sentido. E tem também a arquitetura, que são 4 sentidos, mais ou menos. Questão de ver, de tocar, de enxergar, de sentir o ambiente. Estou andando por um prédio, eu consigo entender a questão de luz, questão de som, se reverbera a minha voz, a paisagem, como ela se comunica com a construção. Tudo isso é levado em questão nesse livro. E eu não tenho ele para mostrar, mas é um livro que para mim é interessantíssimo, mudou minha forma de ver arquitetura realmente. E é um livro não só para alunos, eu acho que é um livro bom para leigos, quem tem interesse também em aprender arquitetura, mesmo que você
seja arquiteto, assim, é um livro importante para isso. E também eu tenho livros extras aqui. Esses extras é mais para, Renato, não mostrou nenhum livro de interiores. Então eu vou mostrar para vocês. É, tem esse daqui que eu acho muito bom, Cor, Espaço e Estilo. Ele é um livro técnico. Ele fala questão de organização, medidas mesmo. Para fazer escada tem que ser de a porta essa medida, a mesa essa medida, a distância entre mesa e cama, organização de restaurante, essas coisas. Então, é um livro bem técnico, pequenininho de bolso, muito bom também, da editora Guile, eu acho que é assim que se fala, GG. Ela não existe mais no Brasil, que é uma pena, porque ela fazia livros muito bons de arquitetura. E não tem mais, uma pena. O Covid meio que fez ele sair daqui. E tem também esse daqui, Design de Interiores para estudantes, inclusive, né? Que esse, esse vídeo é meio que para vocês. Ele fala mais sobre questões teóricas. Não é tão técnico quanto o outro é, mas é muito importante para saber a teoria, combinação de estilos. Ele dá muitos exemplos, né, de obras existentes. E é um livro bem bacana. Eu até já emprestei para uma amiga minha que ela acabou detonando esse livro e eu fiquei muito chateado. E é isso, gente. Esse é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharem que tem livros importantes para vocês também que eu não falei aqui, porque tem, falem nos comentários, deem like aí no vídeo, se inscrevam no canal que vai ter mais vídeos depois. E eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Valeuzão.